para a juventude e para aqueles que a gente acredita, né, nós mais velhos acreditamos serem parte ou é o sustentáculo do nosso futuro, né, por isso a esperança que nós mais velhos colocamos em vocês, assim como um dia os nossos pais colocaram em nós, né, de que nós vamos conseguir ou empreender as relações ou e os estudos ou a formação necessária para que tenhamos, né, acesso a todos os lugares que nos é de direito. Então, para começar com essa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, uma pergunta que eu espero que vocês pensem sobre isso. Qual é o sonho de vocês? Cada um de nós tem um sonho, né? Então, qual é o sonho de vocês? O que é que vocês gostariam de ter ou de realizar como um sonho para o futuro? E esse sonho, obviamente, está relacionado àquilo que nós podemos empreender aqui e agora. Então, além do sonho, uma outra pergunta que a gente ouve muito dos nossos pais, nossos amigos, tios, quando a gente é muito criança: o que é que você quer ser quando crescer? Então, a juventude, né, de hoje, num momento tão tenso como esse agora, que continua vivendo a sua vida, muitos não nem sequer realizando ou sofrendo a tensão, mas vivendo sim, nesse período 2021, nós estamos em agosto de 2021, depois de mais de um ano de pandemia, em que nos convida e exige de nós um distanciamento social, por isso que eu estou falando aqui da minha casa, além de ter tido aula pela manhã, não dava tempo ir até o lugar onde estão gravando, e aí a realização, né, desse trabalho remotamente, tudo através do distanciamento social. Então, como pensar uma formação num contexto como o de agora? Né? Daí a minha pergunta: qual é o sonho de vocês? O que é que vocês querem ser? Né? O que estão pensando para o futuro que está por vir? Então, um futuro que é sempre na incerteza, né? Então, falar de graduação é falar de escolhas, mas falar também de direitos, porque a educação é um direito. Então, se a educação é um direito, ela tem que ser, obviamente, garantida pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado nas esferas federal, estadual e municipal. Então, é um dever do Estado, né, oferecer e promover essa possibilidade a todos nós, cidadãos brasileiros, de adentrar ou alcançar aquilo que nós pensamos ou vislumbramos como construto às nossas vidas, que é realizar um curso de graduação. Então, a pergunta, né, que eu gostaria de ouvir, inclusive, mas a distância não permite, é o que vocês querem como formação? O que vocês sonham em ser? Porque, como mãe e, ao mesmo tempo, como professora, eu acredito que, além de direito, é possível, sim, vocês realizarem a formação que vocês desejarem. Mas, para isso, a gente precisa de uma educação de qualidade. E quem deve oferecer e promover essa educação de qualidade é o Estado. Quando eu falo Estado do Brasil. Né? Então, as garantias de uma educação de qualidade aos jovens é uma necessidade. É uma necessidade para que a gente possa escolher a graduação que faz parte dos nossos sonhos, dos nossos desejos. É muito importante para aqueles que vão iniciar a formação em nível de graduação, ou seja, a escolha, né? Quem está saindo do ensino médio e vai realizar a escolha do curso, que será o curso para o futuro, né? Porque quando a gente fica 4, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso que a gente escolher, para fazer a nossa graduação, obviamente, a gente precisa escolher com critério. Então, como é que a gente escolhe, né? Se temos 16, 17, 18 anos, ou mais ou menos, como é que a gente escolhe o curso? Bom, as possibilidades são muitas. Por isso que eu pergunto, né? Qual o sonho? O que é que você quer? Então, partindo do nosso sonho, do que a gente quer, e aí exigir mesmo que a nossa formação ela seja suficiente para que os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas habilidades e competências que a gente vai construindo durante as nossas experiências sejam suficientes para que o curso escolhido ele seja possível, né? Possível, nós estamos falando daqui da cidade de Juazeiro. Obviamente que as possibilidades são limitadas na graduação entre Universidade do Estado da Bahia, onde eu sou professora, Univasf, UPE e o IFE, os IFES, né, porque tem tanto na Bahia quanto em Pernambuco, porque nós temos só uma ponte que nos separa,
entre Juazeiro e Petrolina, portanto, as formações podem acontecer aqui, podem acontecer lá, e as instituições privadas também, que existem, a gente não pode desconsiderar. Mas é importante que cada um jovem saiba o que quer, né? E saber o que quer exige um exercício, assim como uma reflexão, um entendimento, que partindo das experiências que a gente vai construindo, nos mostre, né? Nos mostre e nos dê certeza daquilo que faz parte, né, do nosso universo ou do nosso campo, né, de desejo. E aí, falar de graduação hoje é falar dos limites, né? Limites no sentido de qual curso eu escolho, qual graduação eu quero fazer e o que é necessário para fazer essa graduação. É uma graduação das áreas de humanas? É uma graduação das áreas exatas? É uma graduação de que área? Eu quero aqui, se a gente pensar nas possibilidades da região, por exemplo, eu quero ser pedagogo ou pedagoga, eu quero ser um comunicador, um jornalista, estou falando da UNEB, né? Um engenheiro agrônomo, o que mais que a gente tem? Um advogado, isso na UNEB. A gente vai para a Univasf, vou ser um veterinário, enfim. Quais possibilidades a gente tem? O AUPE, formado em letras, mas também tem pedagogia, outras formações, história, e por aí vai. Ou seja, o que é que eu quero fazer? Os limites estão postos aqui. Né? Tem também o curso de artes. Os limites estão postos aqui. Postos no sentido de que a gente não tem todas as graduações na nossa região. Mas eu, como pesquisadora, sabe, como mãe e professora, porque eu gosto de me definir, porque eu sou definida, assim, pelos papéis que eu escolho, né, exercer na minha vida e na minha existência, na construção das minhas experiências, assim como cada um de vocês, a gente ter a possibilidade e a oportunidade de fazer a escolha que cada um quer. É importante que não vejamos um curso de graduação mais importante que outro. A sociedade deveria ver assim. A sociedade deveria ver esses cursos, como graduações possíveis, e que deveriam ser oportunizadas a todos os jovens como possibilidade de escolha. Ou seja, eu escolho a formação que eu quero, que eu tenho habilidades, que eu me vejo em futuro. É claro que a gente sabe que as relações e forças na sociedade, principalmente forçadas, né, digamos assim, pelo mercado, acaba dizendo para nós que um é mais importante que outro, o que não é em tese, né? Em tese, todas são importantes. Todas as profissões são importantes, sejam elas em espaços a partir de graduação ou não. Porque a sociedade, obviamente, ela funciona com todas elas. Todas elas deveriam e devem, né, apesar de ser luta, ser respeitadas e valoradas o suficiente para que o poder aquisitivo ou recebimento financeiro pela profissão que você exerce seja suficiente para que a sua existência seja confortável. Então, a gente está falando de utopias mesmo, porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive tem pessoas que têm acesso e muitas pessoas não têm acesso. Por isso que a juventude, em especial, né, nós que não somos mais da juventude, um dia ouvimos e hoje vocês, da relevância, necessidade e importância, né, de um estudo com qualidade. É quase um favorecimento que vocês fazem a si mesmos. Né? Então, se a gente se prepara para o vestibular, para o Enem, ou para as seleções nos cursos de graduações que pretendemos fazer, a gente faz isso, obviamente, porque eles são importantes. E a importância dele não é só para um conhecimento de uma área, mas para um conhecimento de uma área que reverbera e que se transforma numa atuação profissional futura. Então, a gente precisa pensar mesmo a partir do que a gente sonha. Né? Então, são muitas histórias que tem por aí. Eu, por exemplo, eu escolhi o curso que eu queria. Né? Eu me lembro que eu fui para a UFBA, né? Aqui na Bahia, lá na capital, fazer teste vocacional. O que é um teste vocacional? É um teste em que a gente responde muitas questões no campo da psicologia sobre os nossos interesses, exatamente para apontar qual é a graduação que eu quero fazer. E a graduação que eu quero fazer era essa, né? Voltada para os ensinos, voltada para a educação. E assim eu continuei e fiz a minha formação. Então, eu escolhi uma graduação que foi pedagogia,
depois eu fiz 2 especializações na área de educação, depois eu fiz 2 mestrados na área de tecnologias e educação, depois um doutorado na área de comunicação. Isso porque eu escolhi uma profissão em que ser intelectual e ser estudioso da área é o meu cotidiano, é o meu instrumento de trabalho. Então, cada graduação ela tem um viés, ela tem um percurso. Né? Então, um viés e um percurso que cada um de nós escolhe. E essas escolhas elas são fundamentais, porque a gente vive, vamos aspiar isso aí, né? Em um país democrático, e que ele continue assim, né? Onde cada um de nós tem o direito de fazer as suas escolhas, e as nossas escolhas, elas obviamente estão ligadas a outras. Ou seja, a minha escolha não pode ser algo que desconsidere as escolhas dos outros. Porque enquanto a gente está aqui fazendo uma reflexão sobre a relevância da graduação na formação dos jovens, essa relevância ela também tem que ser considerada no mesmo patamar e com a mesma consideração e respeito daqueles que não escolhem ir para a graduação, por exemplo. Porque nem todo mundo quer fazer uma graduação. Como professora, eu diria, é importantíssimo você ter uma profissão e que tenha passado por uma graduação, porque isso te dará possibilidades para atuar na área que você escolheu, né? Além dos reconhecimentos da sociedade e do espaço econômico, do campo econômico, né? Algumas profissões, de fato, têm mais inserções que outras. Todas deveriam e devem, né, ser respeitadas e valorizadas. Mas a gente sabe que no país complexo que a gente vive, muitas não são consideradas. Isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a fazer uma graduação. A graduação deveria ser uma escolha e uma oportunidade, mas uma oportunidade dada a todos que querem. Né? Então, falar de graduação é falar também de sonho, é falar também de buscas, de desejos, o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero para o futuro, e isso é importante. E eu também gostaria de salientar que o sonho precisa ser alimentado. A capacidade de sonhar e de querer. Né? A gente sonha e a gente quer. Muitas vezes os limites que a gente encontra na sociedade e no mundo vão impondo algumas barreiras, mas essas barreiras elas devem ser vistas como barreiras temporais. Né? Então, é mesmo um convite à superação dessas barreiras que são temporais. A gente vive uma barreira agora que é sanitária. Muitos estudantes da juventude, em especial adolescentes, aqueles que estudam na escola estadual, por exemplo, o ano passado ficaram sem aula. Agora voltaram no início do ano remoto e agora no formato híbrido. Né? Então, vamos chamar de um formato semipresencial. Mas muitos ainda não retornaram. Então, é muito importante que a gente saliente aqui a relevância da educação para a nossa existência no mundo. Para uma existência civilizatória, respeitosa, mas também de acesso a conhecimentos. Eu sei que muitos de nós acham a escola chata, né? Mas isso não quer dizer que a escola não seja importante. Ela é. Ela é aquele marco, aquela referência que nos separa, né? Entre o que é civilizado, civilizatório mesmo, aquilo que define até os limites da nossa incursão no mundo, para as escolhas, né, que fazemos e também para as reivindicações que fazemos. Quanto mais conhecemos, maior é o nosso poder, vamos aspirar isso aí, de crítica e de reivindicação junto aos poderes públicos daquilo que nos é de direito. Porque a gente não só tem deveres, a gente tem direitos. E esses direitos estão lá na Constituição Federal, assim como estão nos documentos oficiais que organizam e orientam as bases de formação escolares, né, que a gente tem. Então, uma reflexão é sobre a graduação. E a graduação ela muda agora, né? No último ano e meio, as graduações mudaram muito. E muitas vezes nem sempre para melhor, porque a gente está num período em que a educação ela ainda é remota nas graduações, os espaços, as universidades, elas não voltaram presencialmente ou semipresencialmente por conta da pandemia do Covid-19. Então, o Enem aconteceu presencialmente, a gente sabe, né? O vestibular também não tem como você só fazer, né, de forma remota. Às vezes exige-se, né, de que faça momentos, digamos assim, presenciais,
apesar do perigo, né? Porque a gente ainda vive o perigo. A juventude não foi vacinada ainda. Nós chegamos em mais ou menos 25 anos na nossa região. E quando chegar a todos, a gente tem espera, porque vamos dizer, é um esperar. Espera que isso nos dê segurança para que a gente se contamine menos e que perdamos menos entes queridos, porque muita gente perdeu parente e continuamos perdendo, não só parentes, mas qualquer cidadão brasileiro que venha a falecer por uma crise sanitária que pode ser evitada através de uma vacina, por exemplo, é para a gente parar para pensar. Então, quando a gente não tem escolha, é difícil. Mas a escolha veio através da ciência. Então, quem vai para a graduação escolhe a ciência. Então, o estudo sistemático de problemáticas da sociedade do mundo para a busca de possibilidades de respostas para melhorar a nossa existência de conhecimento, econômica, profissional, mas e com isso melhorar a existência de outras pessoas. Porque cada um de nós, quando escolhe um curso, não escolhe só porque a gente quer ou porque é só o meu sonho, mas o meu sonho também impacta nos sonhos dos outros. Então, as nossas formações, elas deveriam melhorar não só a nossa existência, como a existência dos outros. Então, se eu sou uma professora, eu preciso procurar ser a melhor professora possível. Se eu sou um advogado, o melhor advogado possível. Se eu sou um médico, o melhor médico possível. Porque isso, obviamente, se melhora a mim, melhora os outros. Né? Mas eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é utópico. Né? Então, falar também da graduação é falar também de como ela mudou. Então, hoje, por exemplo, com os trabalhos remotos, a gente percebeu que as tecnologias elas impactaram muito nos modos como a gente deu continuidade à vida. Então, se a educação hoje básica, ela é em muitos espaços, claro que muitos espaços ainda está fechada por conta da pandemia e dos surtos que aumentam, né, de contaminação, mas outros que estão mais controlados estão aí ensaiando os retornos semipresenciais. Então, hora em casa, hora na escola, fazendo rodízios. As instituições privadas fizeram isso com a totalidade. As instituições públicas ainda há um déficit de estudantes que não retornaram. E isso é um problema e preocupante, porque todos precisam ter oportunidades para que possam continuar fazendo as suas escolhas. E essas escolhas tiveram um emperramento e uma dificuldade, que foi de todo mundo, o acesso às tecnologias. Então, muita gente não continuou a formação pela dificuldade com as tecnologias. E não é só dificuldade de uso, não. É dificuldade de ter acesso. Internet veloz, computadores, tablets. Então, tem estudantes que não têm. E aí, o que a gente faz? Como cidadã brasileira, eu digo o seguinte, que o Estado precisa manter isso. A gente precisa investir nas escolas. Então, se hoje o investimento ele está voltado para as tecnologias, que a gente invista mais em tecnologias e tecnologias que sejam de acesso a todos os jovens e todos os estudantes, né? Porque sem elas, a gente percebeu que, de fato, o distanciamento aumentou. Por que os estudantes, ano passado, ficaram sem aula o ano todo, né, do Estado? Volta agora. E muitos não têm mesmo os equipamentos. Então, mesmo no formato remoto, a dificuldade é muito grande, porque preparar material para aqueles que não têm acesso às tecnologias é um outro custo, não apenas de tempo, mas de trabalho, muito trabalho, aos professores que já têm uma carga horária muito puxada. Então, os desafios hoje é, de fato, ter acessos. E as tecnologias, elas disseram, na verdade, os construtos, porque a tecnologia é uma construção humana, é resultado dessa construção humana. Então, as tecnologias, o fato de não ter acesso, nos deixou ainda mais alheios às possibilidades formativas e ao atraso, porque muita gente não estudou e atrasou a vida em um ano e meio. Isso é um atraso, sim, porque aqueles que continuaram estudando, e a gente viu como resposta do Ministério da Educação a continuidade do Enem, então, se o Enem aconteceu, como menor participação, inclusive, só foi para aqueles que conseguiram fazer. Aqueles que não fizeram porque não tiveram acesso, eles foram excluídos. E nós, assim como o Estado, precisa pensar nisso. A gente não pode excluir parte da população estudantil,
Porque todo mundo tem direito a ir para a universidade fazer uma graduação se assim quiser. Mas os limites tecnológicos que a gente tem vivido nesse período da pandemia deixou aí escancarado, né, evidente, que muitos jovens não tiveram acesso. E aí eu fico muito preocupada, porque a maioria, né, o grande número daqueles que não estão indo para a educação são, de fato, aqueles que precisam. Porque, obviamente, aqueles que puderam pagar, que pode comprar um computador, que pode pagar uma internet veloz, ele continua a vida dele. Aqueles que estão à margem e excluídos, esses é que o Estado precisa olhar. Aí tem uma pergunta aqui, né? Diante do cenário pandêmico vivido no país, quais as perspectivas para o jovem graduado no EAD? O EAD é uma modalidade de ensino que já existia muito antes desse período, né? E qual é a vantagem do EAD? O EAD ela nasce para ser uma formação que é para ter a mesma qualidade do presencial, tá? São modalidades diferentes. EAD é uma modalidade, o presencial é outra modalidade. Eles acontecem de formas distintas. Um é mais importante que o outro? Não. Os dois são graduações. Os dois passam por formulação curricular, por reconhecimento do Estado, no Ministério da Educação, registro. Portanto, o professor que é formado na EAD é o meu professor formado no presencial, em tese. Porque as formações precisam ter qualidade. Os profissionais de educação precisam ter tempo para formação e autoformação e formação continuada. Uma coisa que eu disse no início da minha fala, o professor, ele escolhe por opção ser um intelectual. A gente estuda o tempo todo. Quem é professor de história, estuda história. Quem é professor de geografia, estuda geografia. Quem é matemática, matemática. Eu estudo didática, metodologia, que é a minha área. Eu estudo comunicação, educomunicação, que é o campo que eu atuo. Então, eu estou estudando o tempo todo. Porque para fazer o meu trabalho, o estudo é fundamental para que o meu trabalho aconteça bem. Então, a formação que a gente prepara, seja EAD ou não, ela precisa ter a mesma qualidade. Então, quem está perguntando sobre a graduação em EAD, veja se a universidade ela cuida de um curso com qualidade. Tem faculdade que não cuida, não, viu? E a gente precisa ter claro nisso. O curso tem que ter qualidade. Não pode ser de qualquer jeito. Né? O curso ele precisa vislumbrar uma formação. Eu dizia na minha aula, logo agora de manhã, era no mestrado, eu dizia o seguinte para os estudantes: a gente não pode pensar um currículo feito de qualquer forma. Porque eu, por exemplo, sou professora do curso de Pedagogia na UNEB. Os estudantes de Pedagogia na UNEB, eles precisam ser reconhecidos como pedagogos em Juazeiro, em Petrolina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Itália, na França, na Irlanda. Ele é um profissional. Pode ser que os outros países não reconheçam, por aí é uma questão documental. Mas ele precisa ter uma formação de qualidade para que ele possa atuar onde ele quiser. Isso vale também para os cursos de EAD. Então, eu sugiro, né, que vejam, por gentileza, quando escolherem o curso em EAD, como ele vem acontecendo, o rigor que ele acontece, o cuidado, os estágios, as experimentações, porque você, quando for fazer uma seleção no campo profissional, você tem a mesma oportunidade, porque você tem um currículo, um currículo não, um diploma de graduado. Então, se você se graduou numa educação à distância ou numa educação presencial, o que vai definir se você tem qualidade ou não é você. Uma primeira coisa. A gente sabe que muita gente olha torto para alguns cursos. Claro que a gente sabe. A gente vive no cotidiano, a gente percebe isso. Você estuda ali, você estuda acolá. Você faz esse curso? Eu que sou pedagoga por opção. A pedagogia, minha gente, a pedagogia é a base da humanidade. Todo mundo neste mundo vai passar pelo professor da educação básica. Sem educação infantil, sem educação básica, não tem sociedade. Não tem advogado, não tem médico, não tem os outros professores, não tem dentista, não tem, não tem. Todo mundo passa pela educação básica. Se o país, aí é Brasil, né? Se o país não valoriza o professor por muitas questões, entre elas política, né? Aí é outra luta. Aí é uma luta necessária, mas é uma luta. Então, é importante que a gente olhe com cuidado o curso que a gente escolhe. Alguém disse aqui, alguém da SEDUC está dizendo, a modalidade da EAD
para quem quer mesmo aprender, é até mais difícil, rica e exigente. Toda aprendizagem requer esforço e sacrifício, viu? Porque estudar dá trabalho, muito trabalho. Então, ler na totalidade a obra, refletir as questões e os conteúdos que ali estão, sistematizar. Tem estratégias para a gente, obviamente, estratégias que a gente constrói para que os nossos estudos eles fiquem mais fáceis e a gente aprenda mais. Vou dar um exemplo para vocês que estão aí pensando na graduação. Construir os conteúdos ou sistematizar os conteúdos com mapas mentais. O mapa mental é uma metodologia criada na década de 60, imagine, em que promove para as nossas reflexões, os nossos esquemas neurais e cognitivos, elos e relações entre os conteúdos que a gente investiga. Isso facilita o nosso entendimento. Então, por exemplo, estou pensando sobre a questão da pandemia para fazer as redações do Enem. Se eu faço uma leitura do arcabouço político, social, teórico, científico, que já está sendo escrito sobre a temática da pandemia, para poder pensar a redação, por exemplo, eu faço as leituras e organizo um mapa. Esse mapa vai me ajudar o quê? Sistematizar minhas ideias e, consequentemente, fazer um estudo mais sistematizado, mais fundamentado, mais refletido. Isso porque eu fiz um mapa sobre o assunto. Isso não sou eu que digo. Isso quem diz é a psicologia cognitiva, quando faz uma análise desses percursos metodológicos utilizando os mapas mentais, por exemplo. Com certeza, muitos de vocês já experimentaram. Fez um mapa e percebeu que as ideias e os conceitos, eles ficam mais grudadinhos, por assim dizer, nos nossos esquemas, por conta dessa pequena sistematização. Aí você, então, voltando, né, para as escolhas, se a gente escolhe um curso em EAD ou um curso presencial, vejam com cuidado se o curso ele está sendo oferecido com rigor, cuidado para a tua formação. Uma coisa que eu digo para os meus alunos na graduação, se eu chegar aqui e der um texto só para vocês, só um texto, um capítulo, um artigo, para estudar o assunto, me questione. Eu estou boicotando a formação de vocês. Eu sei que muita gente vai gostar, né? Ah, um texto só, beleza, vou ler só um texto, terminar a disciplina. Eu estou boicotando vocês. Porque eu tenho que sair da formação, sabendo muita coisa. Ter estudado muita coisa. Ter visto vários autores, várias referências, ter construído experiência. Porque se eu tenho isso reduzido, obviamente que quando eu chegar no mercado profissional, ou seja, vou passar por uma seleção para ser professor, ou para ser advogado, ou para ser médico, ou para ser dentista, ou para ser o que for, jornalista. Quando eu chego, obviamente que eu vou concorrer com outras pessoas. Então, se essas outras pessoas tiverem uma formação mais criteriosa que a minha, obviamente, essa pessoa ela vai ter mais oportunidades que eu. Porque nem sempre o indicado fica, né? Muitas vezes fica. A gente se cansa disso. De ver que a gente procura, vem o outro, corta a fila, fura a fila e nem respeitou quem estava na fila. Não, meu amigo, tem uma fila aqui. Então, vamos concorrer de forma igualitária, democrática, respeitosa. Mas para isso a gente tem que também ter oportunidades. Então, seja o curso presencial ou a distância, ou EAD, ele precisa ser oferecido com qualidade. E vocês também, claro, nós, né? Todos nós, se a gente se dedica à formação, lê muito, estuda muito, faz muitos experimentos, obviamente que a gente vai ter mais oportunidades. Tem uma outra pergunta aqui. Quais os prós e os contras, né, no ingresso nessa modalidade, na modalidade EAD? Bom, os prós é que a modalidade EAD sempre foi pensada para aqueles que têm dificuldades temporais e espaciais. Ou seja, eu não tenho tempo, na hora presencial, de estar lá na universidade para fazer o curso. Eu só tenho tempo mesmo esporádicos e, portanto, o curso EAD é melhor para mim. Tem gente que é assim, geralmente os trabalhadores, ou pessoas que moram longe. E o curso deveria ter a mesma qualidade para que você, que mora longe ou que é trabalhador, possa fazer esse curso. Então, o pró é a possibilidade de fazer de forma adaptada, individualizada. Porque o que acontece na modalidade EAD é que muitas proposições metodológicas elas são pensadas a partir da necessidade do aluno. No presencial também, mas no presencial eu tenho tempo de estar lá.
né? Assim como tem frequência no presencial, tem frequência na distância. Então, eu sou obrigado também a cumprir horário, a realizar atividades. Então, além das obrigatoriedades, dos deveres, vamos dizer assim, dos deveres, eu também tenho ali um ensino que é individualizado. Ele é pensado para mim e para os meus colegas. Então, tem a questão que é para todos e a questão que é para mim. E a EAD, ela foi pensada assim, né? Antigamente era pensada até por correspondência. Com o avanço das tecnologias, a gente hoje acessa em qualquer lugar. Quem tiver acesso à internet, né, vai acessar em qualquer lugar. Uma das dificuldades que eu percebo com o ensino remoto, que não é EAD, ensino remoto é fazendo aquilo que seria presencial, só que remotamente. A gente usa algumas atividades que são utilizadas na EAD, mas não é um curso para EAD, é um curso presencial. A EAD não, a EAD é pensada para ser só à distância. Vai ter momentos presenciais, muitos cursos pensam esses momentos presenciais. Mas eu digo por quê? Esse entre o presencial e a distância, porque percebe que potencializa e melhora a qualidade do curso em EAD quando tem também momentos semipresenciais. Que a gente precisa do contato, da interação, da escuta, do falar. Não é só estudando e completando atividades que eu estou promovendo a minha formação, porque vão exigir de mim outras competências. Nesse momento, a gente está assim o tempo inteiro, né, nesse distanciamento, mas a qualidade da formação, além da instituição que investe na qualidade do currículo, das proposições que faz, né, ou seja, da graduação e da universidade ou faculdade, é também o papel que a gente exerce. Então, se nós vamos de encontro e estamos promovendo a nossa formação, obviamente, a gente vai construir uma formação de qualidade. Isso também depende de nós. Então, aquele comentário que pode ser mais difícil, rico e exigente, quando é fácil, não é rico nem exigente, né? O que é fácil para quem? Porque se um professor vai ler muito, um advogado vai ler muito, um médico vai ler muito, um dentista vai ler muito. Além de ler muito, sistematizar muitas informações e conteúdos necessários à profissão futura, a gente também precisa da experiência, né, que acontece através dos estágios. Então, seja estágios remunerados, extracurricular, ou seja, além do currículo que a gente faz, eu fiz vários na minha graduação, que a gente faz e ganha um valor, né, que ajuda, inclusive, a manter o curso, tem também os estágios curriculares, que são obrigatórios dentro do curso. Então, seja EAD ou seja presencial, essa qualidade depende da instituição e do currículo que está oferecendo, mas eu concordo com a SEDUC. De fato, nós que estamos envolvidos com a nossa própria formação, no momento que a gente estuda, aí uma exigência muito grande, que é uma exigência mesmo de sistematização, de leitura do material, de resolução de exercícios, de práticas e experiências que a gente vai realizando. Isso só na graduação para garantir que no futuro, ou nas experiências profissionais, quando formos graduados ou em fase de graduação, a gente precise, de fato, realizar não só um trabalho de qualidade, mas também melhorar a nossa existência como profissional futuro e profissional, mas também a existência do outro. Ou seja, se eu vou ser professor, que seja um bom professor. Se eu vou ser um dentista, que seja um bom dentista. E não pensar apenas no aspecto técnico, mas no aspecto humano. Nós somos pessoas, né, que lidam com outras pessoas. E aí alguém colocou, mesmo aqueles que trabalham com as tecnologias exclusivamente. Se eu vou criar um jogo, né, a NEB, por exemplo, em Salvador, tem o jogo de design de games. Se eu vou criar um jogo, eu vou criar um jogo para quem? Com qual propósito? Então, o porquê das coisas é muito importante. Então, os prós nessa formação, no ingresso, nessa modalidade, vai depender muito, né, daquilo que você quer, daquilo que é permitido você fazer. Mas é importante que a gente exija o tempo inteiro que a formação ela tenha qualidade e que a gente busque também essa qualidade quando a gente promove os nossos estudos pontuais durante o percurso. Então, é quase uma mão dupla aí. Aquilo que é oferecido pela graduação e aquilo que eu vou dando como esforço, como construção, como empenho para que as coisas aconteçam bem. Bom, a gente já está conversando há um tempo, né? A gente já está chegando ao final, para falar de graduação em tecnologias, né? Falar de graduação em tecnologias, eu acredito sinceramente, como pesquisadora da área de tecnologias e educação, né? Eu pesquiso há mais de 20 anos esse assunto, que a gente nunca chegou a lugar nenhum, né?
Sempre as escolas tinham laboratórios limitados, o uso das tecnologias quase não é pensado nas escolas, e aí, durante a pandemia, a gente foi obrigado a incluir isso mais. Eu acredito que o futuro da graduação, ela vai mudar muito por conta da pandemia, não só da graduação, eu só estou falando da graduação porque é a nossa conversa, mas eu acredito que a educação como um todo não vai mudar muito. Primeiro porque a gente mudou, né, apesar do hiato. Hoje eu ouvi de algumas professoras dizer o seguinte, parece que 2020, para aqueles alunos que ficaram em casa o tempo todo, é como se fosse um hiato da escola. Né? Então, para muitos não foi construído quase nada dos conteúdos importantes para a continuidade, né, da sua formação. Porque os conteúdos que estão lá, mesmo aqueles mais chatos, eles são muito importantes para a nossa formação. Né? Então, vamos também compreender que essa escolha é uma escolha, né, consciente, mas consciente para a nossa existência melhor e a existência do outro. Então, convivamos tentando conversar com o outro, respeitar as escolhas do outro, mesmo que as escolhas não sejam, por exemplo, a graduação. Então, a profissão graduada, de fato, ela tem um valor por conta dos anos de estudos, por conta da sociedade que a gente vive. E outras profissões não graduadas que a gente veja com valor também, porque elas também têm valor, porque sem elas a nossa existência fica sem luz chão. Todo mundo tem uma importância na sociedade que a gente vive. Todo mundo. Né? Alguns mais impactantes que outros. Né? E eu vejo o professor, por exemplo, como impactante, porque não tem ser humano neste mundo que não passe pela educação básica. Se não passar, vai ficar excluído de muitos processos da sociedade, porque a sociedade é organizada no mundo, vamos aspirar isso aí, letrado, das letras, que vai exigir da gente muita interpretação sobre as coisas. Portanto, a escola é fundamental nisso. E aí alguém continua aqui dizendo, para a formação do professor em EAD, é até um impulso para a autonomia na pesquisa e apreensão de conteúdos. É verdade. Agora, fazer pesquisa não é só estudar. Fazer pesquisa, é publicar, sistematizar, socializar. A pesquisa requer empenho, né? Ontem mesmo eu estava num grupo de pesquisa, tem entre alunos da graduação a mestre já. Então, a gente precisa, além de estudar, a gente estuda para quê? A gente estuda para tentar responder as perguntas do mundo, né? E aí Galeano disse, quando a gente acha a resposta, a pergunta já mudou. E é verdade. Na ciência é assim. A gente acha uma resposta e a pergunta mudou. Vamos pensar no Covid. Se descobriu uma possibilidade de resposta nas vacinas, que vão até certo ponto, mas elas não são a nossa saída na totalidade. Ainda precisamos usar máscara. Quem já tem as 2 doses, como eu, precisa ainda usar máscara, fazer o distanciamento, respeitar, né, todo o protocolo sanitário. Então, ela chama resposta até certo ponto. Depois a pergunta muda. Por isso que a ciência é tão importante. Alguém disse aqui, sou seu fã, professora, muito obrigada pela gentileza. Joyce, articulador, tá? Desde a sua participação no momento conosco, no Núcleo Tecnologia no Museu. Obrigada, Joyson. Né? A gente vai se contando, de fato, a minha atuação é com as tecnologias, mas umas tecnologias que olham para o sujeito como um humano. Nós somos seres humanos, né? Seres que precisam conviver com a diferença, porque somos diferentes. E as tecnologias, elas possibilitam muitas coisas. Hoje a gente vive praticamente através das telas. Olha eu aqui na minha casa, conversando com vocês aí do outro lado. E, de fato, essa conversa ela precisa ser mais estreitada. Por isso que os cursos de EAD que vocês citam, eles também buscam promover momentos semipresenciais. Isso quando a gente tiver a oportunidade aí, com a pandemia mais controlada. Mas, tanto um quanto o outro, independente da escolha que vocês fizerem na graduação, ambos são importantes, desde que a gente olhe com cuidado o curso que a gente está escolhendo e a instituição, e que a instituição leve isso muito a sério. E a instituição de graduação que leva a sério, ela pensa no tripé da universidade: ensino de qualidade, pesquisa e extensão. E nós encerramos o nosso bate-papo. Era um bate-papo que vocês acabaram. Tiveram 2 perguntas aqui, mas seria interessante poder ouvir, né, vocês. A juventude pensa muito, de forma muito dinâmica, está muito imbricada com as tecnologias, está vivendo muito um filtro, que é um filtro das telas, mas a gente precisa uma outra relação
para além das telas. Então, as tecnologias são muito importantes, a gente precisa se apropriar, sim, delas, mas apropriar-se compreendendo o contexto em que a gente está, a realidade que a gente vive, para melhorar não apenas a nossa existência, como a existência de todos nós cidadãos juntos aqui, né, na nossa região, fazendo as nossas escolhas, que impactem sobre as nossas vidas, as nossas famílias, para melhor, né? E melhorando o nosso contexto, o nosso entorno, a gente pode, assim, melhorar com o outro, em especial através da graduação que a gente escolhe. Então, que a graduação que vocês escolherem seja exatamente isso, uma escolha, de acordo com as habilidades e competências que vocês vão construindo ao longo da vida e que vocês vislumbram como espaço de atuação para o futuro. E eu, sinceramente, desejo que quando vocês fizerem essas escolhas, elas sejam respeitadas, porque as escolhas são muito importantes. E eu espero, apesar de ver que não é verdade, que todas as profissões, todas as graduações sejam valorizadas pelas famílias e pela sociedade. Mas essa é uma luta de todos nós. Então, um abraço a todas, todos e todes, e que vocês tenham o direito de serem quem são, escolherem o que quiserem e a graduação que desejarem. E para isso, vamos lutar aí, para que todos, o Estado, da esfera federal à municipal, garantam isso como direito a todos nós, estudantes e aprendizes para a vida. Então, um abraço e tchau. Muito obrigada. As aulas remotas na Rede Municipal de Ensino de Juazeiro seguem a todo vapor. A plataforma Escola Presente, o WhatsApp e o bloco de atividades são importantes aliados da educação remota. Estou estudando por aulas remotas através da plataforma Escola Presente, WhatsApp e atividades internas, para aqueles colegas que têm dificuldades com acesso à internet. Vamos continuar juntos na plataforma Escola Presente. Prefeitura de Juazeiro, um novo tempo de trabalho. Esse é José Abraão. Ele tem 13 anos, mas já espera um futuro melhor. A Ludmila já fez 15 anos e, além de um futuro melhor, quer uma profissão realizadora. A Prefeitura de Juazeiro apoia os nossos alunos em seus sonhos e possibilita todas as ferramentas que garantam um aprendizado igualitário. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, mais que homenagear, a gente quer declarar o orgulho que a gente tem. Prefeitura de Juazeiro.